Olá, sejam muito bem-vindos! Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada pra vocês. Está começando o nosso podcast Bem-vindos. Meu nome é Lucas. Meu nome é Cleiton. Meu nome é Pedro. E nós somos esse podcast que vocês já estão acostumados, espero, né? Que estejam ouvindo a gente semanalmente. E hoje a gente vai trazer no novo formato uma série que é parceria da HBO com a BBC, que estreou esse ano, que se chama Years and Years. Se você não assistiu, recomendamos, porque é muito foda e a gente vai falar sobre alguns aspectos da série. Vamos tentar não dar muito spoilers, mas a gente vai passar por cima de alguns temas, porque eu achei sensacional os temas que são abordados. E tem tudo a ver o que tá acontecendo neste exato momento que estamos aqui gravando e vocês escutando. Exatamente. Tem tudo a ver o que tá acontecendo, exatamente isso. Enfim, e Years and Years é uma série, né, como eu disse, da HBO com parceria da BBC, e ela mistura ciência, ficção científica e política. Drama, tecnologia. A série acompanha uma família no passar de 15 anos. E aí, são quantas pessoas nessa família? São 5? 5 irmãos? Eu acho que o principal que é o... 4 irmãos, né? Na verdade. Tem um homossexual, uma ativista política muito foda. Pra mim, uma das melhores personagens. Sim. Tem o marido normal da vida. Um cara o hétero hipócrita. O hétero. Tem a cadeirante, uma deficiente física. A gente não é bom de nome, gente, então é o costume. Gente, exatamente, eu não lembro de todos os nomes. Mas enfim, aí fala dessa família. E ao passar de 15 anos, os acontecimentos políticos que vão mudando o mundo e, consequentemente, vai mudando a forma que eles vivem, né, nesse mundo. E aí é uma série também que ela é contada como se fosse em 2030. Não, 2000. Ela começa em 2019. Começa em 2019 até 2030, se eu não me engano. E aí ela vai começa mostrando também o que tá acontecendo no mundo, né? E aí você vê que, tipo, os principais partidos que estão comandando os principais países do mundo é de extrema direita. E aí, com o tempo, você vai vendo, tipo, a ativista lá, que é dessa família, que é a família Lyons. Ela é super, tipo, aparece nos jornais. Ela bem ativistona. Ela mete a cara nos lugares. E aí você vê que, tipo, ela tem uma fala que ela... Eu lembro das falas. Maravilhoso. Eu não lembro. Que ela fala que ela acompanhou a última geleira se derreter. Ai, é verdade. E aí você fica, tipo, mano... Já tá acontecendo isso, o que tá né? acontecendo. Não, e tem aquela fala também da avó, né? Que ela fala que não se vê mais borboletas. As borboletas estão extintas. Então, e sabe o que eu acho uma crise ambiental, né? Eu acho muito louco também, que é aquilo que a gente falou no nosso episódio de Black Mirror, que a gente falou um pouco de tecnologia. O quanto que a tecnologia avançou rápido. Porque assim, na série, vamos dizer, são 10 anos, né? São 10 anos praticamente. E já tem umas tecnologias muito loucas que vai acontecendo. Você fala, nossa, meu. E aí passa 2 anos, às vezes na série você não tem noção de que passou só isso. Sim. E já é uma outra tecnologia. E aconteceu a mesma coisa com a gente, né? Tipo, antes a gente tinha aquele celular do Paraguai, Xing Ling. E hoje em dia, olha nós. Em 10 anos a gente tá aqui gravando podcast pra vocês. Não, e enfim, Wi-Fi, essas coisas todas não tinha. Em 10 anos, se a gente for falar, parar pra analisar, não é nem tanto tempo assim. 10 anos, né? Tipo... E aí a série mostra, né, tipo, a série não é igual Black Mirror, que aí usa a tecnologia só pra mostrar as consequências, mas usa como que a política usa a tecnologia pra fazer as coisas. E aí fala de refugiados também, fala a parte da transhumana lá. A transhumana é louca. Louquíssima. Tem uma personagem que ela é transhumana. O que significa transhumana? Eu não sei se isso é spoiler. Então, é muito doido. Não, isso é spoiler? Eu acho. No primeiro episódio, então, acho. Porque no assim, primeiro episódio. é uma personagem que ela é dessa família Lyons, mas ela é, tipo, a outra geração. Né? Acho que ela tem 18 anos quando começa. E aí ela fica numas questões de, tipo, preciso falar pros meus pais alguma coisa, um segredo e os pais tal. são bem e os pais super assim, né? Não, futriqueiro, que mexe nas coisas da menina. Deixa... Aí
Os pais devem fazer isso, né, hoje em dia também, né? Sim, Deve eles vão no saber de tudo. histórico, né, da menina. E aí lá no histórico tá escrito assim, minha Coisas vida sobre como trans. coisas com trans e tal. Só a palavra trans. Ah, é engraçado. Aí a mãe cena. vai e fala: não, tudo bem, a gente vai aceitar ela do jeito que ela foi e tal. Ela, ele, o importante é não sei o quê. Aí a mãe começa a falar como Se se, reúne, tipo. né? Chamar a menina na cozinha. Vamos conversar pra menina falar que. Aí ela falou: você sendo menina ou menino, a gente te aceita. Aí a menina assim, tipo, como assim, menina? Aí ela vai e Você fala. é transexual? Que ela aí ela vai falar: eu sou transhumana, eu não quero ser. Então, eu acho uma problemática. Ficar presa num corpo. Então, pra mim é uma problemática. Eu não sou trans, eu não posso falar com propriedade. Uhum. Mas assim, as pessoas de direita que podem assistir essa série podem entender que, tipo, ó lá, no futuro eles vão inventar outro trans pra. Ah, nossa, eu não tinha pensado nisso, viado. Porque aí não leva a sério. Porque quando eu assisti, quando a menina falou eu sou trans, eu fiquei transhumana, eu fiquei tipo, pelo amor de Deus. Que deve ser o mesmo pensamento quando alguém fala que é trans pro pessoal que é conservador. Que tipo. Tem esse lado que eu não tinha parado pra analisar, realmente, que pode uma pessoa doida, né? Porque, gente, qualquer coisinha é motivo pra pessoa criar pode um caos. invalidar uma coisa que realmente é séria. Sim. Porque no futuro. É igual quando eu falava de pansexualidade, que as pessoas transavam com cachorro, com árvore. Exatamente. Não Porque entende. nesse caso dessa menina que é transhumana, é uma coisa que não é tipo. É que ela é ficcionada por tecnologia. Exatamente. Não é uma coisa que, tipo, eu nasci assim. Nasci num corpo que não é meu, que eu não me considero assim. Ela é tão louca de querer tecnologia que aí ela quer se transformar é uma coisa de num desejo computador. mesmo, é uma opção. Não que seja um problema, cada um faz o que quiser da Mas vida. você não acha que isso pode Vai que acontecer? no futuro acontece. Eu acho, exatamente. gente, que pode. Eu também acho, porque o Black Mirror também falou disso. Chip, Né? essas coisas. Porque eu Sim. acho que, se eu não me engano, já até tem, né? Chip na pele. Tem umas pessoas que tem um negócio desse, assim. Tem pra cachorro, né? Pra você achar cachorro. Mas enfim, aí começa a abordar uma parte mais política, que aí aos poucos vai construindo, né? De tipo, mostrando a família assistindo televisão, aí a família discutindo. E aí tem um casal gay, que aí você vê que, tipo, um é mais de direita, outro é mais de esquerda. Eu achei maravilhoso. Tem uma cena, gente. É logo nos primeiros episódios também, não é spoiler nenhum. Uhum. Que aí eles super se gostam e tal, só que eles não estão tendo mais sexo igual tinham antes. Mas até então, era pra mim, até então, ok pro cara. O problema ficou do cara vira pro outro e me fala: não, a Terra realmente pode ser plana. O outro ficou chocado. Sim. Resultado? Divórcio. Resultado Se divórcio. vocês estiverem ficando com terraplanista, vai embora. Vaza. Get out. E aí, entrando um pouco na história desse personagem, que é o homossexual. Que eu acho que é um dos quadros que é mais, assim, tipo, concluído, né? Teve um começo, eu acho que é o que é mais fechadinho, mais coerente do... Ele é o maior protagonista, né? Sim. Digamos. E assim, o ator principal, meninas, ele fez Looking. E assim, só pra trazer uma problemática, ele deu uma declaração lá falando de afeminados, que poderia. Aquela velha história, né? Ai, mas eu sou masculina, blá blá blá. Na época de Looking, eu tinha cancelado ele. Aí quando eu fui assistir essa série e vi a cara dele, eu falei: não tem como eu fugir, que eu queria assistir a série, o que eu posso fazer? Mas enfim, ele é um bom ator, infelizmente, né? Mas as pessoas têm direito também a evoluir o pensamento. Sim. Já tanto Será que tempo ele aí. se arrependeu? Exatamente. Exatamente. Não, mas é que eu fiquei mais passada que ele faz uma. Looking, gente, é uma outra série da HBO também, que é gay. Mas assim, né? As gay padrãozuda. A primeira temporada é legalzinha, não é maravilhosa, mas você consegue assistir. Segunda temporada, bomba, lixo. Enfim, cancelaram exatamente por isso. Mas enfim, voltando a falar, esse Meu ator. terceiro braço passa bem. após a segunda Exatamente. temporada. Não. Gente, a Looking começa com um boquete no meio do mato, assim. Ai, que delícia. Pegar porque aí fala da vida das gays, aí tem umas gays que faz isso, enfim, aí começa assim. É o banheirão das gays lá. É o banheirão das gays. Mas enfim, falando sobre esse personagem que eu achei também muito interessante. E depois que ele. Gente, eu prometo que eu vou tentar não dar tanto spoiler assim. Vai ser um dos últimos. Você sabe que a gente dá spoiler. Escuta porque quer. E aí ele se separa e tal. E aí ele trabalha num lugar que recebe refugiados. E aí ele conhece um carinha lá nesse lugar. Que é refugiado. Que é refugiado. E aí começa todo um rolê. Porque aí a série vai passando o tempo. E aí a extrema-direita no poder. Então eles vão cada vez mais fazendo as leis ficarem mais rígidas e rigorosas. E aí chega um momento que o cara ele tem que
não pode mais ficar no país lá. Mas peraí, só pra situar as pessoas, né? A série é britânica, e Isso, aí de passa Londres. na Inglaterra e tal. E aí esse carinha é de outro país, acho que é Croácia, não, pera. Acho que é a Croácia. Acho que é Croácia, porque a Rússia invadiu a Croácia. E lá no país era as proibido pessoas ser gay e tal, não sei o quê. Os E aí próprios pais do menino. os pais acusaram que ele. denunciaram, e aí o menino fugiu pra ir pra Inglaterra. Pra tentar a vida. Pra tentar uma vida E, melhor. meu, que penoso, né? Esse outro personagem é penoso. Chega um momento que vai acontecendo umas coisas, você fica, puta que pariu, gente. Sim. Sabe? Dá uma luz aí nesse cara. Mas, Sim. enfim. E aí, o desenvolvimento dos dois personagens eu acho também fantástico. Gente, episódio 4, se preparem, né? Porque... É muito bom o episódio 4. A gente queria até melhor da ressaltar. série, É o melhor. pra É pra gente, né? Eu e o Pedro. O Lucas gostou da série. eu gostei da série toda, meninas. Mas pra mim foi o auge, assim, porque, tipo, é onde construiu todos os personagens. E aí é onde a política entrou mais, assim, de tipo, mano. Porque E é um pouco desesperador, né? é desesperador. Que é igualzinho o momento que a gente tá vivendo, gente. Sim. Não, e a gente tem que falar da Vivi, né? Isso, é isso que eu queria chegar. É aí que eu queria Exatamente. chegar. Porque, assim, ela começa a ir nos... Quem que é essa mulher? Se situa o povo. Ela é o quê? Não sei. Ela é uma Ela é uma candidata política. à política lá nesse país deles. Só que aí, o que ela fez? Grã-Bretanha. Tinha vários Grã-Bretanha. partidos, de direita, de esquerda, de centro, de liberal, não sei das quantas. Ela usa Aí muito ela fake news, foi né? e criou um próprio partido só dela. Não, e o interessante também da gente falar é que assim, aí envolvendo a família. Gente, senta que ela vem história. A gente voltando de série, é uma loucura, meninas. O que acontece? A ativista, pelo que eu percebi, ela é mais de esquerda também, a da família. E essa mulher aí, a Vivi, ela é tipo, vamos dizer assim, que é... Eu não sei se ela é liberal, qual que é o rolê dela. Só sei que de início, a ativista não curte muito ela, não. Só que, meu, ela usa tantos artifícios, tipo fake news. Ela Mas eu dá aquelas achei- declarações, que até no final tem uma cena lá que a cadeirante e a ativista estão lá vendo o discurso. E ela fica meio empolgada também. Então, mas eu achei... Então, Eu até não discuti achei. com o Pedro, eu achei que foi irônico. A ativista Ativista? concordar. De tipo, já que vocês querem acreditar nisso, foda-se. Você achou que ela não Então, tava eu acho comprando que o ela tá discurso? exausta politicamente. É e aí tipo ela a gente, fala, Ela tipo, viu tanta coisa, Sabe, né? tio, você quer votar no Bolsonaro? Tá bom, foda-se. É isso mesmo. Sim. Sabe? Aham. Não sei, o tom que eu entendi foi esse. Sim. De, tipo. Porque, mano, ela é sangue nos olhos. Ela vai lá nos outros países lutar pra legalizar aborto. Então, tipo, jamais ela ia concordar, eu acho, com essa Muito mulher. forte, Davi. Só que, assim, essa mulher, é exatamente a figura do Bolsonaro e do Trump, gente. Ela é a personificação. Sim. Porque, assim, ela começou indo nos programas de receita, os programinha de dançar, os programinha que é só pra fazer piadinha, igual... Com Luciana Gimenez. Exatamente, igual o senhorzinho Bolsonaro, que espero que esteja me escutando. Aquelas, né, louca? E aí, tipo, ele foi ganhando. E aí começa a mostrar o povo assim, ai, jamais ela vai ganhar, mas E se aí ela... ela começa a falar uns absurdos. E aí, povo, como assim? Ai, mas ele mereceu morrer. Ele mereceu morrer, que não sei o quê. E aí todo mundo chocado, mas assim, ai, jamais que ela vai conseguir ganhar. Ninguém dando- Jamais, é. não sei o quê. Só que aí eles se viram numa sinuca de bico, que aí começa a mudar tudo. Os bancos começam a fechar, a perder as contas. O meio ambiente tá tudo cagado, é refugiado pra lá, refugiado pra cá. E aí a economia começa a fuder, tudo começa a fuder. E aí eles veem ela como uma esperança. De tipo, ela vai mudar porque ela tá falando. E aí ela dá uma palestra, ela faz um comitê lá, não sei das quantas, que ela começa a fazer exatamente o que o Bolsonaro faz, que é levar pro lado de Deus e levar pro lado da família. Da criança. Que é Olha tipo- que as crianças estão vendo. Uhum. Que aí tem uma tecnologia que bloqueia toda... tipo, qualquer aparelho tira nos próximos. Wi-Fi, Tipo, tem uma desliga. distância. Tipo, nos próximos 1 quilômetro não tem. E ele desliga tudo. E aí ela fala que esse chama Blink, eu acho, uma coisa É assim. Blink, se não me engano. Só lembrei por causa de Blackpink, gente. Nossa! Meu Deus. É o meu jeitinho. As K-popers choram. Aí ela fala que esse aparelho foi proibido e tal, que provavelmente foi por um motivo real, que foi proibido de tipo, não pode se usar porque não faz sentido.
E aí ela falou, isso é um absurdo. Priva as pessoas, não sei o quê. Aí ela vai e mostra um vídeo pornô falando que as crianças têm acesso a isso. E ela se fala, os pais. olha que a minha sobrinha E que se ela ganhar, ela vai liberar esse brinque pra todo mundo, porque os pais têm que ter controle e aí vai tirar. Só que esse negócio não tira só seu acesso, tira de todo mundo que tiver em volta. Enfim, mais uma ameaça à democracia, que é exatamente o que está acontecendo. Inclusive hoje, como exatamente estamos gravando esse episódio, foi censurado, né, gente? Uns livros aí na Bienal do Rio. E a Cinemateca também. A Cinemateca aqui de foi... São Paulo, que militares estão ocupando já, né? Já na matéria que a gente leu alguns meses já. Tem isso, essa conversa deles. E, se eu não me engano, acho que outubro vai ter uma apresentação né? deles. Enfim, algumas coisas estranhas estão acontecendo. E uma das características de regime totalitário é propaganda do próprio Estado, né? Sim. Vocês acham que tem vídeo rodando do Hitler aí até hoje por quê? O que você acha que ele fez na época, né, gente? O que vocês acham? Tem uma história que a minha professora me disse na faculdade, de que quando ele disse aquela frase lá, naquelas pessoas queimarem os livros, e, enfim, que deveria acreditar, não deveria. Desqualificando, né, a mídia, desqualificando a imprensa. Ele distribuiu rádio para as pessoas, nas casas das pessoas, para as pessoas ouvirem só o discurso dele. Então, lá na Alemanha, eles distribuíram vários rádios nas casas das pessoas. O povo fica ouvindo o dia inteiro aquela... Que bizarro. E você chegou num ponto interessante, que na série a Vivi, ela cria um canal próprio dela. Sim. E aí o Bolsonaro, ele vai num canal só, porque é o canal que ninguém vai questionar ele. Sim. E é o mesmo que aconteceu na Venezuela. Não é estranho, né? Que estranho. Que tem também um canal. Mas aqui era contra a Venezuela, né? Não queriam que virasse a Venezuela aqui. Porque o presidente lá da Venezuela tem um canal só dele, que só passava, na verdade, só, o único canal que só passava ele. Enfim, né, gente? Muito estranho, né? Olha que coincidência. Não, gente, é porque a Venezuela copia o Brasil em tudo. Bobeira. Mas enfim, e aí essa ministra vai crescendo na política e vai ganhando as coisas. E aí tem uma cena que ela tá falando na frente de vários políticos e tal, uma apresentação dessa Vivi, que ela conta uma história que provavelmente aconteceu, eu não fui atrás, desculpa, gente, eu falei como ser humano, que aconteceu na África e é sobre refugiados também. E sobre a exploração que aconteceu na África, enfim, dos recursos, né, as joias que foram, o solo deles que foram tudo roubado, explorado. Enfim, e aí ela vai e fala a seguinte frase, que é: só tá acontecendo isso de novo porque as pessoas se esqueceram do que aconteceu. E aí a sociedade em si tende a repetir as coisas que não lembra o que aconteceu. Então é muito importante a gente sempre lembrar do que aconteceu na ditadura, a gente sempre trazer essa mensagem, né? Trazer filmes, documentários, dados de tudo que aconteceu. Porque tem gente que fala que foi bom, gente, geralmente, que você fala, meu avô falou que era bom, fulano de tal. Porque os dados não eram divulgados. Gente, olha... Não tinha uma mídia igual hoje em dia Exato. Tem, que mostra. Isso me dá um pouco de esperança, gente. Sim. Eu tava conversando com um amigo meu, e aí a gente tava conversando exatamente sobre isso, né? Que eu sou meio... Eu tenho um pouco de medo dessas coisas, gente. Tipo, o que pode acontecer, né? Daqui pra frente. E aí ele comentou justamente isso. Que hoje em dia pode não acontecer da mesma forma, porque todo mundo tem celular. Então, é meio que complicado você tentar... É fácil de denunciar. Exatamente. Tem amarra, assim, realmente só se dá um golpe, enfim. Mas é muito complicado, porque, por exemplo, agora o que rolou, né, na Bienal, uma galera já se manifestou. Já se unindo e tal. Tipo, e a gente tem dinheiro, editora não é qualquer coisinha. Editoras são, tipo, eles têm muito dinheiro. Então, vários artistas já se pronunciaram. É muito complicado você impor assim, quando a gente ainda tem resistência, entendeu? Então, isso é muito legal de ver. Exatamente. A gente não tá sozinho 100%. Abandonado e já foi entregue, exatamente. Isso é muito legal de ver. Toda vez tem alguma cagada, as pessoas estão acordando já, gente. Então, isso é maravilhoso. Mas o importante é exatamente o que você disse. Vamos lembrar, né, como que foi. Lembrar de verdade. Não, o meu avô... É claro, gente, seu avô, ele não... Sei lá o que seu avô podia estar fazendo da vida nessa época. Às vezes ele não tinha... Era meio que...
Tinha outra assim, preocupação, às exato. vezes, também. Ou ele seguia os padrões que exigiam na ditadura, porque ele não tava se rebelando contra o Sim, governo, ele, né? ele não. Ele não era um alvo, né? Talvez ele fosse branco, fosse hétero. Uhum. Já pensou se ele fosse uma bicha preta? O Sim. que poderia acontecer, né? Então, até a questão do nazismo mesmo, que a Alemanha faz questão de lembrar todo ano, tem memorial, é apresentado nas escolas para reforçar exatamente isso, para não acontecer de novo, né? Só que o Brasil nega até hoje que aconteceu, e tem corpos que até hoje não foi identificado, não foi encontrado. Não deram uma resposta. Não deram uma resposta. As Tem pessoas que famílias aí fizeram, que fica- os militares que ajudaram foram... como é que é quando fala? Não é exonerado, é tipo livre... Tipo, foram liberados, assim, da culpa, né? Então, assim, tipo... É pesado. Mas enfim, gente. Agora eu acho que a gente tem que dar um aviso pra vocês que a gente vai ter que comentar algumas coisas e infelizmente vai sair alguns spoilers. Então, assim, Sim. se você não assistiu a série, assista a série. E volta aqui E nesse volta episódio. aqui nessa parte que vocês estão ouvindo. Para continuar, que a gente vai falar agora mais coisas e infelizmente vai ser uns spoilers, tá bom, meus amores? Um beijo. Enfim, agora se você assistiu, gente, e você está aqui, ou se você não liga pra spoilers, a gente precisa falar. O caso que eu acho interessante a gente trazer primeiro, porque eu não sei se a gente vai conseguir falar de todos os personagens, mas o do menino, do gay, porque eu achei muito pesado, Sim. exatamente por isso que você tá falando. Na história, como vocês ouviram a gente comentar aqui, ele era casado com um cara, se separou, porque eles tinham meio que divergências ideológicas e, gente, sim. Isso é uma importante. problemática. É uma problemática, sim. A gente teve um caso aqui recente de uma pessoa que a gente conheceu. É que a gente vive na nossa bolha, a gente acha que Isso. todo mundo, todo Exato. gay é igual, desconstruidão, busca assim se estudar, busca conhecer, Pois né? é. E não. Conhecemos uma gay aí de direita e as coisas que eu fiquei analisando era que é exatamente tipo assim, mano, eu não conseguiria. Desculpa, eu não conseguiria me relacionar com uma pessoa assim, com esse pensamento. Não conseguiria mesmo. Sim. Porque são coisas que vão além de gosto. Eu não gosto de. Não, é umas coisas tipo. Meio absurdas. Que acaba fere a humanidade, Sim, fere a humanidade, fere Então, Nós mesmos. sim, férias exatamente. nós mesmos. Então, assim, é compreensível que o cara se separou, óbvio, achei até legal. Aí ele conheceu esse refugiado e o drama todo, como vocês viram, o cara passou por todos os países. Eu fiquei E com vai pra ódio, Espanha, e volta pra- da Espanha, e Meu aí não sei o Deus quê. do céu. E aí Porque cada país vai ficando mais rígido, vai né? ficando, Então Vai ele vai, fechando o cerco. vai fechando o cerco. O país que ele tava, até então, era de boa com refugiados. Aí, de Uhum. repente, a política cada vez ficando mais extremista, já proibiram também o cara de ficar lá. E aí ele teve que dar outro rolê. Sim, e aí eu não vou lembrar o nome, gente, mas esse gay, o branco. O gay branco, o padrãozudo, faz de tudo por ele e tal, gasta toda a grana dele, não sei Ai, o quê. gente, vai atrás. Faz de tudo pra eles viverem, né, uma vida E a normal. família, o mais legal é que a família tá meio que desacreditando, né? Porque eu Sim. senti isso da família. Sim, tipo, ele eles, meu ligava a Deus. pessoa, tipo, ai, nossa, ele de novo veio falar do tipo, Victor. Victor, lembrei. É o Victor. É. Ele, tipo, não, o Victor é É o o refugiado. refugiado, é. Isso. A família tá, tipo, meio que assim, More, Não vai dar, desencana desse boy. Sim. E ele, não, eu vou trazer o Victor pra cá, não sei o quê. E, mano, eles passam por cada coisa. Tem uma cena lá que, se não me engano, é no ônibus, né? Ele fica na parte de baixo. nas malas Enfim, e tal. passa cada perrengue, mano, pra terminar daquele jeito o episódio. Sim. Ai, mas eu achei tão... Ai, quando ele chega... Pra quem... Enfim, vocês Na não hora que eu vi o querer barco spoiler. enchendo, eu falei, vai dar merda. Vai dar Ou os merda. dois vão. Na verdade, assim, quando começou a série e eu vi que eles iam formar um casal, eu falei, um dos dois vai morrer, os dois vai morrer. exato, Era eu óbvio, já sabia era que isso ia óbvio acontecer. que ia acontecer alguma coisa. Mas assim, o jeito que aconteceu e a gente, por ser gay, se colocar no lugar. Porque assim. A única coisa que, né? Ele vai, gente, pra contextualizar. Ele consegue ir atrás do cara e eles arrumam um clandestino, um jeito de tentar atravessar o Porque ele tinha oceano. acabado de ser enganado, ele gastou, tipo, mó grana, porque eles fugiram com o dinheiro, e aí ele conseguiu um barco, até então, pra conseguir voltar pra Londres. E aí, é um barco um barquinho, Tipo um bote mesmo. um bote, que cabia, tipo, 5 pessoas no máximo. Começaram a Acho que tinha encher. umas
20, 30. Mano, é muito pesado. E essa, eu fiquei tão E aí desesperado. mostra a cara das mulheres, as mulheres tudo desesperado. Mano, várias pensa as pessoas que passam por isso. Aquela parte que começa um a tirar o outro do bot é muito pesado também, porque foi aquilo que a gente falou no episódio sobre The Last of Us. De que as humanidade. pessoas viram selvagens Bicho. nesses contextos. De sobrevivência, Sim, né? e aí vai mostrando uns flashes e tal, depois só mostra os corpos estirados, e aí você esperando, tipo, pra ver qual dos dois vai morrer. Eu pensei Eu fiquei que ia ser só o assim, Victor. qual dos dois vai morrer? E aí mostra a cara do gay branco, que, tipo, e cria muita conexão. A série, desde o começo da série, mostra muito ele, né? Muito Sim. ligado nele. Então, ele morrer, aí você fica, mano. E aí depois ele vai, aí o Victor consegue Entrar na- passar, Mano, eu achei consegue, pesado. e aí ele volta pra casa. Eu achei pesado essa E ele cena. fala, né? Ele fala, tipo, eu só queria voltar pra casa. E eu consegui. Pra nossa casa. E aí ele liga pra família pra contar, enfim, é uma cena super pesada. É muito pesado. Eu me É. coloquei muito no lugar, porque eu fico imaginando, né, se um dia, né, acontecer o pior, né, com a gente vai ser o primeiro grupo que vai ser caçado, a gente sabe. A gente, por ser negro, vai ser também mais alvo Mas ainda. ainda. Enfim, eu fiquei muito pensando na gente, ainda mais porque o Pedro escreve. Enfim, é outra. É outras problemáticas, mas eu me coloquei muito no lugar de, tipo, a gente tem que fazer isso pra sobreviver, a gente tem que ir pra outro Ficar país, rodando. Ah, é verdade, ficar à né, mercê amigo? Eu não tinha pensado nisso também. ficar à mercê de outras pessoas pra te ajudar. Porque, querendo ou não, Olha que local de privilégio isso, porque eu não tinha pensado em mim como um refugiado. E a gente pode ser. porque eu falei pro Pedro, querendo ou não, o Victor teve muita sorte, porque todos os lugares que ele ia, porque é a Europa também, né? Mas todos os lugares que ele ia, tipo, ele conseguia falar com o outro super de boa, ele ficava num Era um lugar. quarto bonito. Era um quarto bonito e tal. Tipo, óbvio que acontece, igual aconteceu lá no Haiti, que você via, mano. Barcos e barcos virados, um monte de criança morrendo, um monte de gente Tem uma morrendo. foto pesada, né? Disso, da então. criancinha. Sei lá, na praia. com esse episódio, o quarto, mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando nos negros fugindo. Mas assim, essa série, porque aí mostra a família Lyons e cada um tem uma particularidade, né? Cada um tem. E aí mostra que é uma problemática também que eu não gostei. Porque nos 2 primeiros episódios não desenvolve tanto o cara branco lá, Gay. o pai. Ah, sim. E Nossa, aí- a mulher dele é fantástica. Sim, Adorei ela. sim. E aí ela guarda, né, a traição e tal, né? Nossa, ai. Sim, e na hora que ela marca. Era a oportunidade. Não, ela esperou 1 ano, mano. Como que Caralho. aguenta? Enfim, e aí a impressão que deu é que, tipo, eles falaram: quem que vai ser o vilão? Ah, vamos colocar ele pra ser o vilão, porque. Você achou ele que foi o vilão? Não vilão, mas, tipo, da família toda, ele que. Eu achei ele mais um desajustado. Mas, mano, ele trai a mulher. Ele vai pro negócio de corrupção lá do governo. Ele só é o close errado da família. Ele é o close errado. Manda o Victor pro refugiado. Nossa, caralho! Gente, é verdade. Quem denuncia que o Victor é denunciado? Quem que denuncia ele é ele, né? E aí tem o partido que a mulher formou lá, que essa ministra vive, e aí ela montou, as pessoas começaram a assumir, igual na ditadura, né? Não sabia pra onde ia, não sei o quê. E outra coisa, surge uma epidemia de uma doença do macaco. Nova. A doença do macaco. E aí as pessoas iam sumindo. E aí as pessoas iam justificando que as pessoas sumiram porque morreu com a doença do macaco. E aí a Transhumana conseguiu acesso livre às informações, enfim, eles vão investigando. E aí descobre que não, existe campos de concentração espalhados pelo país, que é chamado de uma zona lá X, que é de conhecimento do governo. Outroras. Os outroras. Que é de conhecimento do governo e tudo mais, que essas pessoas são levadas pra lá justamente pra morrer com a doença lá. Foda-se, eu não quero tratar, vocês ficam Não tudo aí quero mais junto gasto morrendo. pro meu país. Porque chega um momento também na série que, assim, como que ela fala de política e de mudanças climáticas, enfim, começa a chover desenfreadamente e muitas pessoas perdem as casas. E aí Sim. tem uma lei que eles criaram lá nessa série, nessa parte da você é história, obrigado que a- você é obrigado a doar uma parte da sua casa pra uma pessoa que tá desabrigada. Então pensa, o governo tá gastando muito já. E aí eles falam, a solução deles, doida, né, sem humanidade nenhuma, é matar as pessoas pra não dar mais custo. Sim, total. E aí eles colocam as pessoas nesse campo de concentração E criar pra morrer da distração, né? O doença. medo. Porque, gente, é muito estranho. Todo ano de eleição, todo ano de alguma coisa,
importante no país, ou alguma corrupção que apareceu, surge uma doença. Se vocês não acham isso estranho, vocês têm que ver melhor o que está acontecendo. Surge uma febre suína, a febre. Olha o tanto de febre que teve. E aí essa série traz também. Beijo, sarampo. Porque desde que a gente se conhece, teve a gripe suína que a gente se conheceu. Verdade. Quando Vamos teve a contar gripe quantas suína, doenças já... Teve a febre da nossa amarela, teve a epidemia de dengue. Dengue, febre amarela. Teve aquela outra que os fetos nasciam deformados. Hidrocefalia? Hidrocefalia, que era do... era um mosquito também que mordia. Era. Da Zika vírus. Então, assim... E aí o governo, provavelmente, né? Eles pegaram esses dados, né? Pra fazer a série. E aí... Tem essa gripe do macaco, também é uma forma para distrair as pessoas. Tipo, enquanto a gente tá aqui fazendo o que a gente quer no governo, se preocupem com a doença aí, que é a gripe do macaco. Mas eles não exploram muito nada disso, né? Uma personagem que eu achei mais ou menos assim foi a cadeirante. Ela Eu só achei foi pra, tipo, ser a de qual que direita é? da família, né? Não a de direita, mas a neutrona, né? A neutrona. Porque ela não tem um arco muito, tipo, ai, nossa. Porque os outros ainda têm, Que é o né? que me incomodou também. Porque aí do nada ela vira super ativistona. Tipo, vamos lutar pelo nosso direito. Então, porque é mas muito por que quê? acontece. Não, mas por quê? Exatamente. É isso que eu falei pro Pedro. Exatamente. Porque aí tem uma parte lá na série também, que aí começam ela vende... Ela perde o emprego, porque, enfim, dá uma crise no capitalismo. Então, os bancos começam a quebrar. As pessoas que tinham dinheiro começam a ficar sem dinheiro. O personagem principal, um dos personagens aí, o que trai a esposa, perde não sei quantos milhões, perde a casa. Enfim, começa um caos geral. E aí, uma das soluções, né, que essa personagem tem, tipo, vender umas coisas lá num food truck. Só que eles começam a ficar cada vez mais rígidos com a fiscalização. E aí vai mudando as leis toda hora. Chega um momento que a casa dela, onde ela mora, fica tipo com um muro. Ela fica cercada. E aí, enfim... É uma área perigosa, É uma área né? perigosa. E aí eles começam a isolar ela. Aí quando ela começa a ver que, tipo, tá tudo chegando nela, a bosta, a merda, tudo chegando nela, aí que ela começa a se movimentar. Porque antes, quando as pessoas falavam, olha, pode acontecer isso, meu amor, e pode não sei o quê. Ai, não, vive, vamos voltar, vamos não sei o quê. Que é exatamente o que aconteceu pós-eleição, né? O que tá acontecendo agora. Vários bolsominions estão voltando atrás, que, o nosso digníssimo presidente perdeu a mão. Ele se deslumbrou quando chegou lá e aí agora ele tá fazendo o que ele quer. Sendo que não, gente. Foi avisado. A gente se matou no Facebook, se matou nas nossas redes, se matou conversando com todo mundo e o povo, tipo, nada tá acontecendo, ele vai ser a nossa salvação. O importante é tirar o PT. Sim. Exatamente. Então, e aí tem um cara também no meu trabalho, não sei se ele vai ouvir provavelmente ele não vai ouvir esse episódio, mas ele tá pra se aposentar. E aí, o que aconteceu? Com a nova Previdência. Nossa! E aí, gente, ele deu tá ruim. morrendo de medo de ter que trabalhar mais anos por conta da bolsominion? nova... ele fez campanha que no gostoso. trabalho. E aí, agora, Que ele delícia. tá fazendo campanha contra. Ele falou. Ele tá fazendo campanha Ele falou contra. explicitamente, falando no trabalho, na frente de todo mundo, falando: eu sou uma das pessoas que mais se arrepende de ter feito campanha. Nossa. Mas por quê? Porque bateu a água na bunda dele. Exatamente. Eu sinto que não devia ser assim, né? A gente tem que pensar no todo. O que é esse político que a gente vai colocar lá em cima vai fazer por todo mundo, não só por mim. E a gente sempre avisou, porque a gente é o grupo de risco mais... o primeiro que vai se fuder, se der merda igual tá Já dando. tá acontecendo, a gente já tá vendo. As coisas que estão acontecendo, geralmente, é sempre pro nosso lado. Exatamente. É filme gay que tá sendo vetado, não sei o que lá, gay. Tudo é gay, gente. Eu nunca vi um governo tão se preocupar com gay assim. Exatamente. Mas é isso, é o primeiro que vai vir. Mas enfim, a personagem dessa moça serviu pra isso. Então aqui, gente... É a representação me enganei aqui. Ela do teve um cidadão propósito. médio. Isso, ela teve um propósito que foi exatamente esse. Porque quando começa a dar merda, aí ela começa a se revoltar. Mas aí demorou, né, também. Precisou cercar a casa da mulher pra ela ver a merda que tava fazendo. Sim, e eu gostei também uma parte da negra. Que aí ela é traída, e aí a mãe... A negra vai e explana pra família toda e tal, Maravilhoso! Né? Usa a tecnologia pra fazer isso, né? Eles Liga pra não sei quem. Eles fazem chamada de voz em grupo, né?
É tipo um Google Home, só que aí ele vai pela casa inteira. Não é tipo um aparelhinho que fica ali. Sim. Você tá em qualquer parte da casa, você consegue falar com as pessoas. Sim. E aí, ela fala que vai expulsar o marido de casa e tal, todo mundo... Lembrando que ela tinha uma treta com a véia, Com a né? velha, sim. Tanto que eu até falei, nossa, por que tá fazendo essa rivalidade de sogra? Eu Até pensava que era não racismo, era. mas no fundo eu não acho que é racismo, não. Ela que não gostava mesmo da mulher. Sim. Ela tinha uma treta, sabe quando o santo não bate? Eu não batia. É que eu ficava procurando problemáticas, assim, Eu tipo... também. Ai, que será que vai ter... O que quer dizer isso, eu né? também, só que no final realmente não se gostava. E aí a filha dela pergunta pra ele, qual que era a cor da amante? Eu amei. Nossa! Na hora que ele falou branca, aí a menina, tipo, a transhumana Tá, falou, tipo, foda-se. foda-se. Ele devia ter respondido, back with the good hair. Porque ele foi na parte que ele tá, tipo, se despedindo delas, né, pra sair de casa, aí ela ia abraçar. E quando ele foi pra abraçar ela perguntou isso. Aí Sim. ela deu beijo nem Porque nada. por mais que seja britânica e Majoritariamente. Majoritariamente. Gente, por favor, Majoritariamente. paga um fono pra mim. Eu com Ku Klux Klan. Majoritariamente branca, né? A Inglaterra toda. E aí não tem um contexto social negro, né? E aí é foda você ver que, tipo, eles mostrarem isso, né? Porque essa série é de lá, então provavelmente fez sucesso lá também. Uhum. E aí eles mostrarem esse contexto de racial, né? Porque eu achei que não ia ter. Eu também. Eu achei que ela tava negra lá porque calhou de ser negra. Não porque ia trazer alguma coisa racial pra... Uma coisa interessante também, falar sobre a questão de gênero, né, que eles tratam nessa série. Porque é aquilo que a gente falou no Que tem episódio com a Fê. o filho da Filho da cadeirante. Isso. No nosso episódio de marihuana, de maconha, o Pedro tava até falando que tem uma onda nos Estados Unidos, que tá começando agora, que é de não se identificar, né? De você não Se falar, eu definir, sou homem, não se se- definir. E essa série mostra também isso que eu achei interessante, porque eu esqueci o nome do menino, eu sou É Lincoln. péssimo. Que ele é chinês, aí o povo até ficou coisando, né? Zoando, por conta de zoando não, né, gente? Mas porque o menino era chinês. Enfim. É que a mãe não é asiática, no Isso. caso. Por isso que tem essa questão. Isso. E aí, o menino, tipo, não se define, assim. Aí vai passando os anos, é interessante também você ver, porque começa a usar umas roupas femininas, só que o nome Não, é o mesmo. começa no lacinho, né? Começa no lacinho. No lacinho, que aí ele começa a usar. E aí, Ah, é uma você graça. gostou do lacinho? Eu gostei, não sei o quê. Aí a gente fica, que bonitinho. E aí no final mostra Uma ela toda menina, garota, com toda peitos. garotinha, toda garotinha. E é muito legal mesmo, eu gostei dessa parte. Investigativa. É legal a gente ver que talvez isso realmente no futuro não seja mais uma questão, né? Porque não é mais uma questão. Naquela família, simplesmente é a pessoa. E Sim. você é o que você quer vestir, uma saia, quer vestir, veste o que você quiser. Sim. E aí pra Até a avó, né? Ela não tem questão com isso. ela cagou, né? Tipo, Ela até cagou. pro gay também, Ela pro cagou. neto gay e tal. E aí, pra finalizar, gente, tem um monólogo Da da velha. matriarca lá, da velha, que ela dá um tapão na nossa cara, querendo muito ou não, bom. né? E aí, o que eu até tava pensando, a gente tava até conversando em off, que tipo, que ela vai falando dos anos, que quando ela, em 1900 não sei quando, Tá que ela todo tava mundo nessa fudido, casa, né? que ela tava na mesma casa, tipo, 50 anos depois, uma coisa assim, né? Eu acho que era 50 anos. Eu acho que é menos. 99? 80 e pouco que ela falou na série. Então é uns 40 anos. Que ela falou, 40 anos atrás eu tava aqui sentada nessa mesa e tal, e minha família era isso, era aquilo, jamais eu pensava que isso ia acontecer. Enfim. E a culpa é de vocês. E aí eles ficam, tipo, como assim? Que vocês não Nossa. fizeram nada. Porque vocês não fizeram nada, vocês viram isso acontecendo. E aí vocês não fizeram absolutamente nada. E aí cai pra gente a responsabilidade mesmo, né? Porque, tipo, o que a Mas gente... nisso eu acredito que a gente tem sim, um pouco de responsabilidade. Total. Sim, total. Porque assim, a gente tá vendo acontecendo essas coisas. A gente sabe o que tá acontecendo. A gente não é besta, a gente não tá sendo enganado, no caso, né? Igual muitos foram enganados na época da eleição, a gente sabe o que tá acontecendo. E aí, nosso papel, né? Nós, por mais que pra alguns seja pouco, a gente poder falar disso, né? Por Aí- enquanto. por enquanto, não ser vetado. A gente tá fazendo nosso Sim. papel, mesmo que seja pouco, a gente tá atingindo poucas pessoas, mas a gente tá
levando esse papel, né? Sim. Porque tem gente que escuta a gente de Roraima, tem gente que escuta a gente do Amapá, tem gente que escuta a gente de Manaus. Então, assim, tem gente que escuta a gente do interior. A gente tem um relato de uma ouvinte que ela falou que ela é médica. Maravilhosa! Beijo pra você. E ela falou que recomenda para os pacientes, porque no interior de São Paulo não tem essa discussão. Então, e quando a gente para pra pensar, a gente pensa que São Paulo é um estado, o estado todo é mente aberta, blá blá blá. E não é nem tão longe, assim, tipo, o interior, sei lá, umas 3, 4 horinhas daqui a gente tá no interior. Já é um outro rolê. Já é outro rolê. É outra realidade. Exatamente. E aí a gente saber que a gente tá levando essa mensagem para as pessoas de desconstrução e tal. E aí essa ouvinte elogiou o jeito que a gente fala e tal. Por mais que seja pouco, a gente tá tentando fazer e é o mínimo que a gente pode fazer, na verdade, também, né? Mas é mais pra deixar o questionamento de, tipo, o que você tá fazendo não é o suficiente? Você tá dando o melhor de você todo dia? Que é o tapão que essa mulher deixa pra todo mundo, né? Eu achei muito bom também essa cena. Enfim, gente. Eu acho que é isso. Assistam a série, depois vem aqui conversar com a gente. E só vai ter uma temporada mesmo. Os meninos agradeceram porque eles não acharam tão legal assim. Que bom, só vai ter uma temporada. Tá de boa. Mas até eu gostei muito da série. Graças a Deus. Né? É curtinha, é uma minissérie, na verdade. Graças a Deus só vai ter uma temporada, porque até então eles falaram que, como terminou em 2030, se eu não me engano, eles não têm um recurso financeiro pra o que pode acontecer lá. Eles não têm como fazer. Mas é bom porque, pra mim fechou ali, tá ótimo. E ótimo, só uma temporada, enfim. E, gente, assista, eu gostei muito. Tem uns atores muito bons, como meu amigo falou. O roteiro não é tão... Não tem uns problemas de roteiro, mas eu acho que a mensagem que ela deixa... É o que tá acontecendo. Eu acho muito interessante a gente assistir e pra gente ver, tipo, o que pode acontecer, né? Porque... Estamos caminhando pra isso, infelizmente. Estamos caminhando pro caos. Mas a mudança acontece agora. Vamos ter esperança, porque aquilo que eu falei. Temos resistência ainda, tem pessoas que estão do nosso lado. Vamos enxergar coisas boas, porque nem só de tristeza a gente vive. Exatamente. E eu acho que... Porque a gente não falou, mas no final eles conseguem meio que destruir o sistema, né? E tal. A gente não deu uma conclusão. Sim. Mas eles acabam destruindo, tirando, salvando os refugiados. Conseguem. E aí o mundo também começa a dar um declínio da força da extrema direita. Exatamente. E aí essa Vivi, ela é exposta. E aí também tem o lance de ela não ter sido presa, foi uma atriz, né, que foi contratada. Eu enfim. acho até interessante isso, pra gente analisar aqui, que no final da série eles falam de extrema direita perdendo força e tal. A gente meio que tá vendo isso um pouco acontecer também no mundo. Tipo, tem lugares que a extrema direita tá muito fodida, só que, se eu não me engano, foi na Argentina. Queriam eleger lá uma pessoa de um partido de direita. E aí, meu filho, não tá funcionando, não tá rolando, não. Parece que as pessoas estão prezando pra humanidade, assim, primeiramente, antes de qualquer outro interesse, sabe? Que é o que todo mundo deveria, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, como o Pedro disse, vamos olhar para um todo e não só pro nosso umbigo. Sim. Né? E aí, mais um episódio, a gente falando mal de Bolsonaro. Mais um episódio, a gente não queria... O que tem pra falar bem, né? Mas a gente não queria justamente deixar a mensagem ao contrário, né? Que é você perder as esperanças e largar de mão. Não, gente, é justamente pra ter força, se unir, que é o principal, né? Porque assim como na série, que o que aconteceu foi a união. Todo mundo unir num bem maior ali. Então, exatamente. Rolê esse, vamos se unir, gente. Por mais que pareça tudo perdido, né? Sempre vai ter... E é isso, né? O mundo já passou por tanta coisa, já passou por escravidão, já passou por nazismo. Sobreviveu à Idade Média. Exatamente. Gay sobreviveu à Idade Média. Sobrevivemos à peste bubônica. Sobrevivemos à Segunda Guerra Mundial. A gente vai continuar resistindo, meus amores. Vamos continuar sobrevivendo. Nenhuma pessoa aí vai calar nossa voz, não. Se alguém calar nossa voz, vai ter outra pessoa que vai pegar a nossa ideia e vai colocar pra frente e é isso aí, o rolê é esse. Se você quer me matar, dá um tiro na minha cara. Não, pelo amor de Deus, quero viver muito. É Inês Brasil, tô restando Inês Brasil. Tá. A gente já tá num momento que... Ai, gente, só fugindo daqui que tira um tiro mesmo na exatamente. cara.
Mas Enfim, gente, é isso. Mais um episódio. Muito Mais um obrigado episódio. Até semana que vem. por nos acompanhar. Antes, eu não posso esquecer que mandar um beijo pro Lucas. Lucas, você... Lucas Barbosa. E, enfim, eu vi ele comentando dessa série no Twitter, me interessei, a gente começou a conversar, viramos amigos. Enfim, é isso. Lucas, um beijo pra você. Obrigado, você. Beijo, Lucas. Maravilhoso. Indicou séries maravilhosas pra gente. E é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Assistam essa série e venham conversar com a gente. E continuem bem viados! Sabem o que é mais estranho? Vocês lembram que antigamente a gente achava os noticiários chatos? Ai, meu Deus, bons tempos. As notícias começavam e a gente bocejava. Hoje a gente se esconde. Eu tenho que esconder os meus olhos. Literalmente.